A Apple vive uma crise de boas ideias e inovação? A gigante de tecnologia tem enfrentado muita pressão para mudar e tirar o atraso nos assuntos relacionados à inteligência artificial. Inclusive, investidores alarmados com a queda nas ações, que já eliminou mais de 600 bilhões de dólares em valor de mercado neste ano, e também investidores muito frustrados com os atrasos nos lançamentos de recursos de AI. Eles pedem que a Apple tome uma iniciativa e faça alguma coisa, ou uma aquisição de impacto, ou busque grandes talentos de uma forma agressiva, né? Já que Mark Zuckerberg tem pegado alguns deles. Por exemplo, a companhia Apple perdeu o Ho-Ming Peng, que é o principal cientista de AI da Apple, para a Meta. E o chefe de operações, o Jeff Williams, executivo que era o número 2 na companhia, tido como o possível substituto do Tim Cook, o atual CEO, surpreendeu ao anunciar a aposentadoria, encerrando o período de 27 anos na empresa. E a pressão é tamanha que, inclusive, pode atingir o nome mais poderoso da empresa, como eu falei, Tim Cook, o CEO da Apple. Quem sabe sobre todos esses assuntos é o Júnior Bornelli, CEO da Startse. Júnior, um prazer falar com você. Júnior, a Apple sempre foi sinônimo de inovação. O que tem acontecido com ela nos últimos tempos? A gente pode dizer que ela está ficando para trás quando falamos em inovação? Oi, Bruno, tudo bem? Bom falar com você de novo. Você tem razão, a gente sempre teve a Apple como sendo essa grande empresa inovadora, mas que está passando por uma crise de inovação, uma crise de novidade. A Apple, se a gente pegar o histórico da companhia, ela se acostumou a lançar um novo produto de sucesso a cada 3, 4 anos, mais ou menos, desde o primeiro grande produto, que foi o iPod lá atrás. Depois veio o iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, até o Vision Pro, que é esse óculos que talvez não tenha entregado o resultado que a companhia esperava. Mas sim, a gente está vivendo um período sem muita novidade daquela que era a empresa mais inovadora do mundo até pouco tempo atrás. E tem uma explicação quando uma empresa que é sinônimo de novidade, sinônimo de mudança radical, inclusive no comportamento do planeta, porque quando ela lançou um iPhone, ela mexeu com o comportamento do planeta, ela criou dezenas de milhares de empresas através com os aplicativos que a gente está vendo aqui na tela do Business, ela criou empregos, ela mudou a maneira de a gente se comunicar, de a gente trabalhar, e de repente a gente vê nos últimos tempos nada vindo de novo, como você acabou de falar mesmo. Tem uma explicação? Bruno, acho que tem 2 cenários que a gente pode explorar para tentar entender isso. O primeiro é que a Apple realmente escolheu não se mexer muito rápido agora num cenário de muita incerteza. Como ninguém sabe o que vai acontecer nesse mundo da inteligência artificial ainda, fazer grandes investimentos pode significar escolher um caminho que daqui a pouquinho tempo pode não ser mais o caminho ideal, pode não ser mais o caminho verdadeiro, aquele que vai ser a construção de fato do futuro. O segundo ponto de vista é que existe uma filosofia que Steve Jobs trouxe assim que entrou lá na Apple lá atrás, quando ele voltou para a companhia em 97, que era a ideia de esperar para ver qual é a grande nova coisa do mundo. Então, naquele momento, ele usou uma metodologia de deixar a empresa andar de lado, simplesmente manter o que tinha com eficiência corporativa, limpar o portfólio, enquanto esperava essa próxima grande coisa. Naquela época foi o iPod. Agora pode ser que sejam os robôs, pode ser que seja algum equipamento de IA que a gente nem sabe qual é. Mas o fato é que talvez a Apple tenha comprado paciência ao longo do tempo. A empresa, como você disse, perdeu muito dinheiro nessa volatilidade, né, agora das ações, sobe e desce, mas continua sendo a 3ª maior empresa do mundo, avaliada em mais de 3 trilhões de dólares, entregando muito lucro, né, a cada trimestre, né? Não, então, é bom registrar. É bom registrar. Como é que é? O quanto vale a Apple, porque a gente está falando de crise de inovação, mas ela continua sendo uma empresa que vale trilhões, né, Júnior? Exatamente.
Exato. Então, uma empresa que vale mais de 3 trilhões de dólares, não dá para dizer necessariamente que está em crise, mas é fato que talvez ela esteja se preparando para a próxima grande coisa do mundo, assim como Steve Jobs ensinou lá atrás. Eu falei no começo da sua entrada que há uma certa pressão, eu posso chamar de uma pressão informal do mercado financeiro sobre o trabalho de Tim Cook, que é um trabalho exemplar nos últimos anos, né? Ele, inclusive, está no cargo desde 2011 e é o executivo há mais tempo no comando de uma gigante de tecnologia. Mas por conta do que chamam de atraso em AI, há uma pressão informal. Você que acompanha muito o setor de tecnologia, Júnior Bornelli, você acredita que teremos muito em breve uma troca de comando na Apple? Interessante, Bruno, porque, como você disse bem, ele é o mais longevo no cargo de CEO hoje de uma Big Tech, tirando Mark Zuckerberg, que é o founder da Meta, e o Jensen Huang, que é o CEO e fundador também da NVIDIA. Da Microsoft, do Google, da Amazon, são todos CEOs com menos tempo de casa do que o Tim Cook. Isso significa que o mercado enxerga Tim Cook hoje como alguém que é muito bom em dar continuidade num processo de sustentação de uma empresa que já é inovadora, mas que tem desafios de inovar. Ele foi muito bom em gerar eficiência, de escalar o iPhone, principalmente, desde que assumiu em 2011, né, com a difícil missão de substituir Steve Jobs. Fez muito bem esse trabalho, levou a empresa a mais de 3 trilhões, mas questiona-se muito a sua capacidade de inovar e se mexer rápido nesse mundo que muda o tempo todo. Como você disse bem no início da conversa, existem muitas pressões lá no Vale do Silício para que ele encontre um sucessor. Estava mais ou menos definido quem seria, mas esse sucessor decidiu se aposentar. Agora Tim Cook tem esse desafio de quem será o próximo grande líder da Apple, já que ele talvez esteja vendo o seu futuro não tão longo assim na companhia. Ô Júnior, será que vem da Índia o novo CEO da Apple? Será que vem dos Estados Unidos? Do Brasil? Tem gente boa no Vale do Silício do Brasil lá. Tem muito brasileiro bom no Vale do Silício, hein? Será que vem? Pois é, se a gente seguir a lógica das Big Techs, a mais provável é que seja um indiano, né? Indiano, contas, né? Eles lideram muitas das companhias por lá. Mas como você disse bem, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro bom, inclusive na Brex. Tem os 2 fundadores da fintech brasileira que são incríveis. Bem lembrado. Júnior, eu vou dar uma pausa, eu vou mudar o assunto e eu quero ouvir a sua opinião bem rápido, tá bom? Será que aqueles óculos com AI, com inteligência artificial, será que eles serão fundamentais para a meta de Mark Zuckerberg, que o Júnior Bornelli acabou de falar, superar os 2 trilhões de dólares em valor de mercado? Porque a companhia já vendeu mais de 2 milhões de pares dos seus óculos inteligentes Ray-Ban Meta, produzidos em parceria com a companhia francesa EssilorLuxottica. Agora ela pretende construir sobre esse sucesso com um dispositivo mais impressionante, porque os atuais óculos da Meta têm capacidade considerada limitadas, né, sendo principalmente usadas para fotos, para vídeos, né, áudio, tem alguma interação, mas limitada com o AI. Só que a empresa sinalizou planos para óculos inteligentes com vários recursos, de realidade aumentada, né, que exigirão uma tela embutida ou até uma capacidade de projeção holográfica. Deixa eu chamar o Júnior novamente, porque, Júnior, esses óculos eles foram durante muito tempo desacreditados por investidores. Será da mesma forma que as outras ideias, algumas poucas ideias do Mark Zuckerberg, né? Mas será que esses óculos agora mudaram de patamar e, de fato, podem ser responsáveis pela Meta crescer ainda mais? Bruno, esse tema é muito interessante porque essa história dos óculos começou lá atrás com o Google Glass. Lembra que era uma inovação que o Google trouxe e que estava fora do timing, estava no tempo errado. Era uma inovação acelerada demais para um tempo onde não se podia utilizar os recursos que aquilo tinha. A gente evoluiu no tempo, a Meta entendeu que o caminho dos óculos poderia ser uma substituição para os smartphones, para o iPhone da Apple, que a gente debateu agora há pouco, mas entenderam que, de fato, ele precisava passar por um processo
de miniaturização. Não dava para ser aquele trambolho enorme na cara das pessoas, precisava ser algo mais prático, mais útil, mais como as pessoas sempre usaram, que é o desenho do óculos tradicional. Você tem razão em dizer que esse pode ser um grande futuro da Apple, da Meta, desculpa. Da Meta, Porque a Meta tem condições hoje de criar um ambiente de interação entre o que o usuário vê com os óculos e a interação que ele tem com as redes sociais. Afinal de contas, a Meta é dona do Instagram, dona do WhatsApp, dona do Facebook, e pode gerar esse ecossistema onde tudo que eu vejo, tudo que eu gravo, tudo que eu tiro foto, já sai sobre a minha perspectiva para as redes sociais. E se for potencializado ainda com IA e com realidade aumentada, passa a ter ainda mais funções, inclusive corporativas, no nosso dia a dia. Muito bem, nós conversamos com Júnior Bornelli, da Startse. É sempre um prazer tê-lo aqui no Business, Júnior.